figura da peneira de Satanás, no verso 31. Simão, Simão, eis que Satanás nos reclamou para vos peneirar como trigo. Essa figura é uma figura interessante na Bíblia. Jesus estava celebrando a ceia com seus discípulos. O texto diz que eles terminaram de comer o pão e beber o cálice. E, imediatamente, após terem terminado de comer a ceia do Senhor, o texto diz que eles estavam perguntando quem era o maior. Veja que tragédia na vida de uma igreja. Eles haviam partilhado o pão que mostrava que Jesus seria humilhado pelos nossos pecados. O Filho de Deus que desceu do céu desceria ao mais baixo nível de humilhação, mas os discípulos estão discutindo sobre quem é o maior no reino dos céus. E se não bastasse isso, o texto diz em Lucas que Judas saiu silenciosamente para informar os líderes religiosos onde eles poderiam capturar Jesus em segredo. Tá? Em menos de 24 horas, Jesus estaria morto. Então, era uma situação perigosa. Era uma situação sinistra, tenebrosa. O inimigo era um inimigo poderoso, era um inimigo perigoso, né? E o que tornava essa situação ainda mais perigosa é o fato de que os discípulos não percebiam o perigo. Porque um dos maiores perigos da vida é quando a gente não percebe o perigo, né? O texto diz, no verso 3 desse capítulo, que Satanás já tinha entrado em Judas, né, Iscariote, que era um dos 12. Ou seja, Satanás já tinha controlado a vida de Judas. E agora ele buscava controlar a vida de outras pessoas. Que no caso aqui no texto seria Simão. E não só Simão, mas os outros também. Por isso que o nosso Senhor chega nesse verso 31 e faz essa advertência. Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Essa imagem da peneira do trigo, meus irmãos, é uma imagem importante. Veja como é que Jesus se dirige a Pedro, sabendo do mundo espiritual e do que está acontecendo ao redor dos apóstolos naquele momento. Simão, Simão. Simão é o nome antigo de Pedro, né? Ele não se dirige a Pedro como Pedro, mas como Simão. Tá? Pedro é um nome forte, rocha, mas Simão é o nome de nascimento de Pedro. Tá? Talvez Jesus queira lembrá-lo da sua origem, da sua fraqueza, da maneira frágil com que ele nasceu nesse mundo. Simão era uma criatura frágil, instável, e não uma rocha, como ele achava que era. Simão, Simão. Essa repetição também é interessante aqui nessa fala de Jesus, porque sempre que Jesus fala dessa forma, ele está manifestando um alerta para a pessoa. Como ele fala para Marta, 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 pô, Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas, né? E ele diz, eis que, Simão, Simão, né? Eis que Satanás nos pediu permissão. Ou, preste atenção a essa ideia. Cuidado, Simão, né? Preste atenção. Eu tenho algo muito importante para te dizer. Quando nossos pais nos chamam a atenção, eles falam assim, olha, cuidado, preste atenção. Eles querem que você não seja destruído. Simão, Simão, eis que. Simão, Simão, você precisa entender o que eu estou querendo te falar, Simão. Desesperadamente eu estou tentando te dizer algo. Satanás quer te destruir, Simão. Né? E uma coisa importante nessa advertência é que ele estava advertindo Simão. Pedro, que é o principal do colégio apostólico. Você sabe que Pedro era o líder do colégio apostólico, né? Foi o primeiro a ser chamado, foi o primeiro que confessou Jesus como Cristo, foi o primeiro a sair do barco e andar sobre as águas. Então, se Satanás destrói Simão, ele poderia destruir todos os outros. É como se ele estivesse dizendo: uma chance de destruir a Pedro é caminho para os outros também.
Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Olha o objetivo aqui de Satanás. Ele queria peneirar os discípulos, e não apenas Simão, vos reclamou como trigo. Essa ideia de peneirar como trigo, meus irmãos, é de uma pessoa que segura uma peneira com as duas mãos e balança de um lado para o outro, tá? A palha, para que a palha suba. Então, o objetivo é separar o trigo da sujeira, e esse é o objetivo de Satanás. Sacudir os discípulos, prová-los, tá? Com uma provação muito severa. Ele peneirou Judas, sacudiu Judas e levou ele consigo, tá? E agora ele queria ver se conseguia levar os outros também. Então, isso é uma coisa muito séria para nós que somos pastores e presbíteros da igreja. Satanás é um inimigo perigoso, astuto, ele nos conhece, ele nos estuda e ele sabe como nos derrubar. E ele sabe também que o nosso coração é corrupto, por isso ele não nos deixa em paz. E ele vai procurar maneiras de nos balançar, de nos sacudir, tá? De nos peneirar como trigo. Tá? Veja que o alvo dessa peneira não é só Simão. Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Então, o diabo está querendo pegar aqui não só Simão, mas todos os outros servos de Deus, os apóstolos. Ele quer pegar os outros, inclusive a mim e a você. Né? E isso explica por que ele usou Caim para matar seu irmão. Isso explica por que ele ficou espionando o mundo nos dias de Jó. Por que ele perseguiu Jesus no deserto. Pedro fala sobre isso, né? E Deus falou para Caim lá no princípio, né? Eis que o pecado jaz à porta. Essa ideia é como se uma fera que está agachada do lado de fora da porta, aguardando você sair para ela te pegar. Pedro repete essa imagem quando ele fala que o diabo anda em derredor como um leão, rugindo, né? Procurando alguém para devorar. Então, é isso. A segunda coisa que esse texto me chama a atenção é como nós somos cegos para essa atuação de Satanás. E como o nosso orgulho, muitas vezes, coopera para a nossa desgraça e para a nossa queda. Tá? Olha o verso 33, o que diz. Ele, porém, respondeu o quê? Senhor, estou pronto a ir contigo, tanto para a prisão como para a morte. Mas Jesus lhe disse o quê? Afirmo-te, Pedro, que hoje 3 vezes negarás que me conhece antes que o galo cante. Então, o Senhor advertiu Pedro do perigo, mas o Pedro achava que ele era forte. O Pedro achava que ele tinha condições, né, de lutar com Satanás, digamos assim. Tá? Senhor, estou pronto a ir contigo tanto para a prisão como para a morte. Jesus tinha dito, tu vai me abandonar, rapaz. Tu vai me negar, né? Tu vai me deixar. Mas Pedro diz, não, eu não concordo com isso, Senhor. Ele faz uma declaração bonita, ousada, mas uma declaração cheia de arrogância. Eu acho que foi, não sei se foi João Calvino, que afirmou que a ignorância é ousada. Né? As pessoas que são ignorantes de determinados assuntos, elas têm tendência de fazer afirmações ousadas. E Pedro, ele nos dá uma amostra disso aqui. Tá? Pedro foi ousado porque ele não conseguia ver o perigo. Ele não conseguia ver aquilo que Jesus estava vendo. Ele não percebia o que estava acontecendo no mundo sobrenatural. Ele sabia que Satanás existia, mas ele não percebia que Satanás queria tragá-lo e devorá-lo. Por isso ele diz, estou pronto, Senhor. Como quem diz assim, Senhor, não se preocupe comigo. Né?
Eu me garanto, eu dou conta do recado, eu estou pronto. E aí Jesus dá um aviso para ele, diante dessa declaração ousada, no verso 34, né? Jesus falou o que para ele? Afirmo-te, Pedro, que hoje 3 vezes negarás que me conheces antes que o galo cante. Então Jesus avisou que Pedro estava prestes a naufragar. E essa queda de Pedro, veja que coisa interessante. Seria uma queda imediata. Hoje tu vai me negar. Aquele mesmo dia, quando ele fez aquela declaração, seria uma queda onde ele iria negar repetidamente, não apenas uma, não apenas duas, mas 3 vezes. Ele iria negar protestando que nem sequer conhecia aquele homem, e infelizmente a profecia se cumpriu. No final daquela noite, lá estava Pedro chorando amargamente o seu pecado por conta da sua tripla negação. Achou que era forte, tentou ser forte, mas fracassou, porque não reconheceu a sua própria fraqueza, meus irmãos. O orgulho o fez desabar, como diz Paulo aos Coríntios, naquele que, pois que pensa estar em pé, veja que não caia. Pedro não conhecia o perigo e a astúcia de Satanás. Confiou em si mesmo e o resultado não poderia ter sido outro, a não ser a queda. E desabou. Isso vai nos levar à última coisa que eu quero observar, que é o socorro que Jesus oferece para Simão. O verso 32. Vamos ler juntos aí o verso 32, que diz: então aqui nós temos o raiar da graça de Deus para conosco, né? Em meio à nossa fraqueza, e reconhecer a nossa fraqueza não é um demérito, mas é uma bênção. Deus nos oferece ajuda por meio do seu Filho Jesus Cristo. A grande verdade, meus irmãos, é que nós não podemos vencer Satanás por nós mesmos. Por isso nós precisamos da ajuda do alto. Precisamos de alguém mais poderoso e cujas orações são mais fortes e eficazes do que a nossa. E esse alguém é Jesus. Por isso ele diz aqui para Simão, né, algumas coisas que são importantes. 3 coisas. Jesus pode nos socorrer porque ele é o nosso grande profeta que nos ensina a verdade acerca de nós mesmos e nos livra das mentiras de Satanás. Todo esse texto é uma profecia. Esse texto inteiro é Jesus como profeta revelando o que vai acontecer na vida de Simão. Simão será peneirado por Satanás, ele vai se afastar da fé, ele vai negar a Cristo 3 vezes, ele vai voltar depois de arrependido. E isso nos mostra que Jesus é o nosso grande profeta, que conhece todas as coisas e que nos ensina o caminho da verdade para que a gente não caia. Tá? E é isso que ele está fazendo aqui, avisando e admoestando a Pedro sobre o perigo. Segundo, Jesus pode nos ajudar porque ele é o nosso sacerdote também, fiel. E como sacerdote, ele faz 2 coisas por nós. Primeiro, ele faria um sacrifício na cruz do Calvário pelo pecado de Pedro e pelo nosso também. Ele tinha instituído a ceia que apontava exatamente para o seu sacrifício na cruz do Calvário, para o seu derramamento de sangue. Ele está indo aqui para o Calvário para morrer por Pedro e pelos nossos pecados. Tá? Então, por meio do sangue de Jesus, a culpa de Pedro seria tirada. Como Paulo fala, né? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus, se é Deus quem os justifica. Deus condenará, é Cristo Jesus quem morreu antes, ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Então, qualquer acusação que Satanás possa lançar contra nós não terá efeito, porque Cristo já morreu e ressuscitou por nós. E não é só isso.
Ele, como nosso sacerdote, ele também intercede por nós. Como ele fala aqui, ó, eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. É como se Jesus estivesse dizendo para Pedro, Pedro, Satanás é um anjo caído, Pedro. Ele é mais poderoso do que você, mas eu sou mais poderoso do que Satanás, né? E as minhas orações são mais fortes do que as de Satanás. O pensamento de Satanás era esse. Já peguei Judas, agora eu vou pegar o líder, Simão Pedro. Vou fazê-lo cair e eu vou destruir o reino de Cristo. Mas ele não podia fazer isso porque Cristo disse não. Você não vai fazer isso. Porque eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. O autor de Hebreus fala, né? Ele vive para interceder por nós. E ele intercede por nós com a sua própria presença no céu, né? Ao lado do Pai, é uma intercessão por nós, porque o Pai aceitou a sua obra redentiva. Ele intercede por nós, como diz o reverendo Joel Bick, o seu próprio corpo glorificado intercede por nós. Quando ele apareceu diante dos discípulos, o texto diz que ele mostrou as mãos e os pés. Então, essas marcas dos cravos nas suas mãos, é como se elas dissessem, Pai, eu morri por esse pecador, eu morri por esse eleito, eu derramei meu sangue por ele. E também ele intercede por nós com palavras. Eu orei por ti, Simão. Ele é o nosso advogado. Salvador que morreu por você, vive por você. Satanás está dizendo, eu vou capturar e vou destruir Simão e destruir o reino de Cristo. Mas Jesus disse não. Tá? Agora, o que me chama a atenção aqui, para a gente partir para o encerramento, é pelo que Jesus intercede aqui nesse texto. Tá? Eu, porém, roguei por ti para que a tua fé não desfaleça. Jesus não pediu por nada que nós pediríamos, né? A única coisa que ele pediu ao Pai foi que a fé de Simão não falhasse. Porque Satanás queria acabar com a fé de Simão Pedro. Se Pedro deixasse de crer, ele já não pertenceria mais a Cristo, porque o que nos une a Cristo é a fé, a sua obra consumada. Como diz o Charles Spurgeon, né, o ponto principal do ataque de Satanás contra um crente é a sua fé. Somos enxertados em Cristo pela fé, e a fé é o ponto de contato entre a alma que crê e o Cristo vivo. Se, portanto, Satanás conseguir cortar esse enxerto justamente ali, então ele derrotaria a obra do Salvador de forma mais completa. Né? E o Philip Ryken diz assim, a Bíblia diz que somos justificados pela fé. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. A Bíblia diz que é pela fé que extinguirmos os dados inflamados do maligno. A Bíblia diz que o justo viverá pela fé. Por outro lado, se ainda temos fé, então vivemos de forma invencível no poder de Cristo. Mas se nós perdêssemos a nossa fé, nós perderemos tudo que Cristo tem a nos oferecer. Então é por isso que Jesus não disse, olha, eu intercedi para você, por você para que você não caia, ou intercedi por você para que você seja forte, para que você... Não, eu intercedi para que a tua fé não seja destruída. Para que a tua fé não desfaleça. Porque a fé é o elemento que nos une a Cristo. E se ele destruísse a nossa fé, ele destruiria a obra do próprio Cristo. E Jesus não vai deixar isso acontecer. Ele pode permitir que a gente até caia, fracasse em determinadas coisas, mas ele não permite que um eleito perca a sua fé. Ele intercede por nós. Né? E ele também pode interceder por nós porque ele é um rei poderoso e capaz de reverter a situação e nos reerguer. Como ele fala para Pedro aqui. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. O que é que ele está falando aqui? Está dizendo, eu vou te levantar. Você vai cair, mas eu vou te reerguer. Você vai voltar. Né? Você vai dar meia volta. Você vai ser peneirado como trigo. Né? Satanás vai tentar te jogar para fora. Mas embora você tenha caído em pecado, eu não vou te deixar. Eu vou restaurar a sua vida.
E Jesus é um rei tão forte que ele restaurou a Pedro como? Vocês lembram como foi? Com uma olhadela, né? Um olhar. 22, 61 e 62. Olha aí comigo. 61 e 62. Vamos ler juntos? Então, voltando-se o Senhor, fixou os olhos em Pedro. E Pedro se lembrou das palavras do Senhor, como lhe dissera: hoje 3 vezes me negarás antes de cantar o galo. Então Pedro, saindo dali, chorou amargamente. Então, assim, nosso Senhor, louvado seja Deus por isso, né? O profeta dizia: olhai para mim, serei salvo, né? Então ele restaurou a Pedro com uma olhadela, assim, um olhar fulminante, né? Quando Pedro negou Jesus, o galo cantou, ele deu aquela olhada assim, como quem diz assim: Simão, Simão, mas mesmo assim eu te amo, Simão. E o texto diz que ele chorou amargamente o seu pecado. Então vamos terminar com algumas aplicações práticas. Primeiro, precisamos tomar muito cuidado com as investidas de Satanás. Como diz o Heiken, Satanás está sempre faminto por pecadores perdidos. Ele tem uma fome diabólica, né? E ele está sempre procurando alguém para consumir. Ele gosta das coisas que nós gostamos. Sabiam disso? Ele gosta quando somos egoístas. Ele gosta quando somos orgulhosos. Ele ama destruir ministérios pastorais. Ele ama briga de liderança. Pode ter certeza que quando você está brigado com o seu presbítero, com o seu pastor, Satanás está, ó. Ele ama isso. Entendeu? Ele ama quando um crente se deleita no pecado. Ele ama quando a gente fica amargurado com o irmão. Ele ama quando uma igreja se insurge contra os presbíteros. Satanás e seus demônios estão sempre à espreita, esperando que um dia a gente se afaste de Cristo completamente. Ele nos quer, meus irmãos. Como diz Jesus aqui, ele vos reclamou para vos peneirar. Ou seja, ele pediu permissão para peneirar vocês. Então nós corremos perigo, meus irmãos. Nós corremos perigos o dia todo, porque Satanás ele quer nos peneirar. Também nós aprendemos aqui que uma das coisas mais perigosas do mundo é pensar que nós não estamos em perigo. É uma das lições principais desse texto. Esse foi o grande erro de Pedro. Ele pensava que ele era forte, mas ele era vulnerável. Confiou demais em si mesmo, achando que jamais abandonaria ao Senhor e acabou negando 3 vezes. Então nós não podemos cair na ilusão de achar que nós somos fortes. Né? Nós somos fracos. O próprio Jesus falou: olha, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Tá? Joe conta uma história que eu achei interessante sobre um agricultor que tinha suas melancias roubadas. E noite após noite, ladrões chegavam e roubavam as melancias. E um dia esse homem teve uma ideia brilhante. Eu vou complicar a vida desses ladrões. E então ele colocou uma placa bem no meio das melancias. Um aviso: uma dessas melancias está envenenada. E agora? Por 2 semanas nenhuma melancia foi roubada. Mas um dia ele chegou lá na roça, pensando que o problema estava resolvido, e viu que havia outra placa ao lado da sua. E a placa dizia: 2 dessas melancias estão envenenadas.
Em outras palavras, ele teve que jogar todas as melancias fora, porque ele não sabia qual era a outra que estava envenenada. Satanás é assim. Você acha que resolveu o problema de um pecado, você acha que o venceu e ele volta de alguma outra forma. E Jesus está nos avisando, não caia nas estratégias de Satanás. Terceira lição, vamos tomar cuidado, meus irmãos, com o orgulho espiritual. Olha, uma das coisas que mais ronda o coração de um pastor é o orgulho espiritual. É o orgulho. Como Deus me humilhou e tem me humilhado nesses poucos anos de ministério e me feito, me levado para o pó, através de muitas circunstâncias, meu irmão. Inclusive de doenças, de problemas familiares, porque Deus está tratando o meu coração no ministério. Mas como meu coração é orgulhoso, meus irmãos, como eu tenho pavor de ver o sucesso dos outros, que nós somos assim. Então a gente tem que pedir a Deus para ter misericórdia de nós. E se Deus nos humilhar por alguma forma, a gente tem que aceitar essa humilhação. Dizer, Senhor, trata o meu coração. Não sei se vocês lembram de uma cena no livro O Peregrino, que Cristão chegou a uma pequena subida e ele viu o fiel que estava caminhando na sua viagem. E o cristão chamou ele bem alto, né? Espere, eu quero ir contigo. E fiel olhou para trás. O cristão chamou novamente, espere que eu quero ir com você. E o fiel respondeu, não vou te esperar não, eu estou fugindo do vingador de sangue, a minha vida está em perigo. E o cristão ficou irritado e fez um esforço enorme, alcançou o fiel e John Bunyan fala que ele até ultrapassou. E quando ele ultrapassou o fiel, ele olhou para trás e sorriu assim, vaidosamente, né? Porque ele havia passado na frente do seu irmão. Mas como ele não prestou atenção, onde ele colocava os pés, de repente ele tropeçou e caiu e não conseguiu se levantar dali. E o livro diz que foi o fiel que foi lá ajudá-lo a tirar de lá. Então, com essa cena, o John Bunyan está falando sobre o nosso orgulho. Aquela coisa de querer ser melhor do que o irmão. Isso pode ser uma coisa fatal para nós, meus irmãos. Simão, você não está pronto, Simão. Seu orgulho vai te derrubar. Heiken diz, nunca devemos pensar que podemos resistir à tentação por nossa própria virtude. Se temos alguma confiança em nós mesmos, em vez de confiar inteiramente em Cristo, estamos tão propensos a cair quanto Pedro estava. Tá? O Heiken conta que certa vez um conhecido líder cristão se preparava para falar em uma conferência quando alguém lhe perguntou como achava que o diabo tentaria derrubá-lo. Ele respondeu, não sei ao certo, mas sei de um lugar onde ele nunca vai me alcançar, na minha família. E tristemente, mais tarde esse homem cometeu adultério e teve que abandonar o ministério. Sabe, irmão, nós temos que ter cuidado, porque naquilo que a gente pensa que a gente é forte, Satanás pode fazer um estrago exatamente ali. Tá? Então nós temos que orar e dizer, quando sou fraco, então é que sou forte, como diz o apóstolo Paulo. Uma advertência para nós que somos pastores, presbíteros. Simão é o líder, é o principal do colégio. Somos nós, né? Porque se um pastor cai, a bagunça na igreja é bem maior. Como diz o Richard Baxter, ele diz que se Satanás consegue enredar os pés, as mãos e a língua de um líder e fazer cair, toda a igreja pode ser destruída e as tropas se dispersarão. Então nós temos que ter cuidado, porque Satanás ele quer derrubar principalmente nós que somos liderança da igreja. Né? Tá? E aqui nós vemos também a nossa dependência do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu roguei por ti para que a tua fé não desfaleça. Nós somos como Pedro, fracos, precisamos de ajuda. Não podemos vencer Satanás sozinhos. Nós precisamos de Jesus porque ele é mais forte do que Satanás. Só ele que pode nos socorrer, meu irmão. Só ele que pode orar por nós. Só ele é o nosso grande profeta que nos ensina a verdade
Só Ele é o nosso sacerdote que intercede por nós diante de Deus. E só Ele é o nosso grande Rei capaz de restaurar a nossa vida e inclinar os nossos corações para as coisas do Senhor. E como eu falei para vocês, ele não orou para que Satanás deixasse Pedro em paz. Não orou para que Pedro nunca pecasse. Não orou para que Pedro tivesse uma vida rica e tranquila. Jesus pediu ao Pai para que a fé de Pedro não falhasse. Satanás quer acabar com a nossa fé, porque ele sabe que se destruir a nossa fé, nós não pertenceremos mais a Cristo. Mas ele não pode fazer isso na nossa vida, porque Jesus é o autor e consumador da nossa fé. É Ele quem nos sustenta, é Ele quem intercede por nós. E como diz Paulo, aquele que começou a boa obra, em nós há de completá-la. Mas Satanás pode nos humilhar, como fez com Pedro, mas ainda assim ele não terá vitória sobre nós, porque essas experiências servirão para que possamos fortalecer os nossos irmãos. Tu, quando voltares, fortalece os teus irmãos. Ele vive sempre para interceder por nós. Diante do Pai, Ele mostra os cravos em suas mãos. Ele é o nosso advogado. Salvador que morreu por você, vive para interceder por você. E quando Ele esteve aqui na terra, Ele também passou pela peneira de Satanás. Ele também foi peneirado no nosso lugar. Humilhado, maltratado, cuspido, escarnecido, mas Ele venceu o diabo e o envergonhou na cruz. E agora, pela fé nele, como Paulo diz, nós somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Então, se você de repente fracassou em alguma área, se você tem se sentido orgulhoso, se você é alguém que está propenso à queda, lembre-se que Jesus Cristo é o nosso Rei, que Ele pode mudar essa história com um simples olhar. E nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Que Deus nos ajude, meu irmão. Tenha misericórdia de todos nós e sustente a nossa fé até o último dia da nossa vida. Amém. Obrigado, Pai, pela tua palavra. Sustenta a mim, os demais pastores, os presbíteros que aqui estão. Por favor, Senhor, nós